Então, muito boa noite uma vez mais e obrigado por esta oportunidade de estar convosco e de partilhar convosco algo que considero importante. E eu quero falar-vos hoje de uma frase que é uma das frases mais tristes que nós lemos na Palavra de Deus. Há muitas frases tristes que revelam o mau caráter do homem, a dureza do coração do homem, e esta revela algo também muito mal no homem. E nós vamos ver o que se passou com o povo de Israel em certa altura, e nós lemos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Se tiverem as vossas Bíblias convosco, abram, e se não tiverem, deviam ter. Não é? E eu quero que pensemos se nós, por vezes, não agimos da mesma maneira. Porque quando eu falo certas coisas que lemos na nação de Israel, e eu, das últimas vezes que estive convosco, falei-vos de Josafá, há cerca de um ano, falei-vos também do tempo de Neemias, e ultimamente falei-vos do tempo de Jeroboão. E são maus tempos, são maus exemplos que nós lemos na palavra de Deus, mas com isto eu não quero dizer, olha, eu sou muito melhor. Nós somos melhores do que eles. Devemos pensar isso sim, se eu não incorro nos mesmos erros. E eu quero fazer aqui algumas chamadas de atenção que eu considero bastante importantes. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, nós lemos o seguinte. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre Israel, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo que te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, como também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, os melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o Senhor não quis dar ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá um rei sobre nós. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, depois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Bem, esta é a história que antecede a escolha do primeiro rei, Saul, e isto resulta de um contexto que talvez não conhecessem, que é Samuel estava já a ficar velho, e o que é que ele faz? Pega nos seus dois filhos, que não eram um bom exemplo, e constitui-os juízes sobre Israel. Ou seja, no fundo,
continuaram com o trabalho de Samuel. Só que eles eram maus e isto causou também o insucesso destes homens como alguém que julgasse Israel, potenciou esta decisão dos anciãos de Israel de quererem ter sobre eles um rei. E queria, em primeiro lugar, nós já vamos à frase mais triste de toda esta passagem. Penso que alguns que conhecem melhor esta história já terão identificado qual é a expressão. Muito triste, que nós também a podemos proferir, de certa forma, ou por palavras ou por ações. Mas o contexto é este. E isto dá-nos uma lição sobre Samuel que não aprendeu com os erros de Eli. Vemos aqui em Samuel, isto é muito importante, porque vocês, tirando penso, o Carlos e o Nando, não sei se tem mais pessoas que tenham filhos, mas os restantes não serão pais. Mas nós vemos com. Vocês sabem que Eli teve dois filhos. E os seus dois filhos foram maus. Foram muito maus, tanto que o senhor teve de repreender Eli, porque o Eli não punha os seus filhos na ordem, e depois todos eles acabaram por morrer como castigo desta desobediência dos filhos de Eli e de Eli não os repreender. Samuel presenciou tudo isto. E Samuel não aprendeu a lição. E é muito importante que nós aprendamos com os erros dos outros. Vamos cometer erros na vida, mas se pudermos usar os maus exemplos dos outros, não para legitimar os nossos, atenção, isso é muito mau, quando nós usamos os erros dos outros para legitimar os nossos erros. Mas se pudermos usar os erros dos outros para não cometermos os mesmos, isso será muito bom. Mas Samuel, infelizmente, não o fez. Tinha maus filhos. E se calhar, isto acontece muito. Pessoas que estão muito envolvidas na obra, muito empenhadas em servir os outros, em servir ao Senhor, e descuram a parte familiar. Isso é muito, muito, muito grave. Eu costumo dizer, a frase não é minha, e o Nando várias vezes a cita como sendo minha, que é o meu ministério principal é com a minha mulher, com os meus filhos. Porque eu posso ser um grande ministério, além desse, mas se eu falhar neste, penso que nenhum outro ministério que eu possa ter pode compensar isso. Mas infelizmente Samuel falhou também nesta área e teve maus filhos. E pior, constituiu juízes sobre Israel. E, e este é um daqueles erros, eu não citei este exemplo, mas poderia ter citado, citei o de Eli, na questão da família, de baixar a fasquia. Para ser juiz em Israel, não devia de ser qualquer pessoa. E Samuel devia ter sido suficientemente firme para dizer: não, vocês não estão em condições, eu vou tirar-vos de juízes sobre Israel. Mas ele estava velho, se calhar não tinha bem noção de tudo o que acontecia, por serem filhos, facilitava, isso é muito grave. E espero que nós possamos aprender com os erros dos nossos antecessores em relação aos filhos. Então, estas pessoas ficaram muito desiludidas e viam que todas as nações à volta deles tinham reis e também queriam mesmo. Isto é um grande problema. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos os outros a terem coisas que nós também gostávamos de ter. Eles parecem tão felizes com aquilo. E parece-nos que os nossos pais ou os crentes na igreja não estão a privar de coisas, aquilo parece ser tão bom. Mas por alguma razão, os nossos pais ou na igreja nos dizem que não é boa ideia. E o Daniel sei que muitas vezes é chato, porque diz coisas, olha, atenção, eu não digo não faças. Eu digo, olha, a Bíblia diz isto. E se tu insistires na tua própria vontade em fazer o que os outros fazem, vais sofrer as consequências. E reparem que Samuel, depois de falar com o Senhor diz-lhe, olha, eles não te estão a rejeitar a ti, estão a rejeitar a mim. Ele acaba por dizer, olha, vocês querem o rei, mas olha, as condições são estas. E ele elencou as consequências daquilo que eles pretendiam. E reparem que várias vezes, penso que são 6 vezes, ele diz: o rei tomará, 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 tomará. Porque assim, um reino requer alguma organização, uma estrutura.
não é, é muito, é uma estrutura muito complexa. Claro que requer recursos que, se não houvesse um reino, se houvesse outro regime, debaixo do domínio do Senhor, não exigiria a mesma coisa que um reino. Um reino exige, e claro que depois um rei acaba sempre por ser mais. Vê que tem poder sobre as pessoas e começa a ser ganancioso muitas vezes. É difícil. E sempre com a desculpa de há obras para fazer, há isto e há aquilo. E nós vemos que muitas vezes os reis, para construir fazer uma grande construção ou um grande empreendimento, como uma guerra, o povo é que sofre. Né? E é muito complicado. E ele avisou-os, atenção, vai acontecer isto. E nós, quando falamos de certos assuntos, eu sei, nós, volta e meia, todas as semanas, praticamente vocês ouvem sobre os perigos de tomar certas decisões iguais às do mundo. E nós dizemos: olha, queres? Mas olha, vai acontecer isto e aquilo. E qual é a reação? Muitas vezes: ai não, mas comigo vai correr bem. Mas eu quero. É quase como uma pessoa pretende uma coisa, alguém diz-lhe: olha, estas são as contraindicações. Mas a pessoa está tão focada naquilo, ela quer, que nem ouviu. O que a pessoa disse, as contraindicações, ou seja, as consequências nefastas daquilo que a pessoa pretende, ela nem ouve, porque está focada naquilo, quer. E um dos exemplos, claro, é o namoro. Isso é um exemplo clássico que tem tudo para correr mal quando nós saímos fora daquilo que Deus determinou. E Deus determinou não por ser mau, não por eh, querer o nosso, não é por querer o nosso mal, não é para querer limitar a nossa liberdade. Deus coloca muitas vezes barreiras, não são, e são barreiras, são cercas, que não estão ali necessariamente para nos restringir de termos liberdade, mas para nos proteger de lugares perigosos. E nós várias vezes temos dito as consequências nefastas de alguém, em verdade, por exemplo, no namoro, um namoro fora da vontade de Deus. E há as consequências. Há esta, aquela. E já viste o que aconteceu com fulano e fulano e fulano e fulano. E há muitos casos que correram mal. Só não conheces mais casos que correram mal porque eles já não estão cá. Okay? Conheces um ou outro que até parece que correu bem. Mas os casos que correram muito, muito mal já não estão na igreja. E certamente o Nando e o Carlos, ainda mais, conseguem facilmente elaborar uma lista de dezenas de pessoas que passaram não por essas instalações, mas pelas instalações antigas da igreja e que, devido a esta má decisão, anularam a sua utilidade na obra. E isso é terrível. É terrível. Deus não deseja isso. Então, depois de Samuel falar e os chamar a atenção das consequências, o que é que eles dizem? Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, eles viam os outros e queriam ser como os outros. Há uma outra versão que diz esta expressão mesmo. Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como as outras nações. Imaginem como deve ter doído ao coração do Senhor ouvir esta frase. E é esta a frase mais triste. Uma das frases mais tristes que nós podemos preferir em relação a Deus é: eu quero ser como os outros. Isto é terrível. O que Deus deseja ouvir de qualquer descrente é o que Ruth disse a Noemi. O que é que Ruth disse a Noemi? O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Isso é o que Deus quer ouvir. E isso é o momento da conversão. Quando alguém diz, aquele foi o momento da conversão de Ruth. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde tu fores, onde tu morreres, eu também morrerei. Exatamente o contrário fez, e eu falei-vos dele há cerca de um ano, o Josafá. Diz assim ao rei Acabe. O Lucas já está a olhar para mim, que eu estou sempre a falar do Josafá. Mas não cometam o erro que ele cometeu. O que ele disse a Acabe o quê? Eu serei como tu. Eu serei como tu. E o meu povo vai ser como o teu povo.
E os meus. O Lucas estava a lembrar dos cavalos. E os cavalos, os meus cavalos serão como os teus cavalos. Ou seja, nós depois acabamos por meter ao barulho, não só a nós, mas também o que nos rodeia. Acabamos por nos assimilar e nos ficarmos parecidos com o mundo. E há uma passagem que eu gosto muito, que é uma das passagens mais extraordinárias da palavra de Deus, que vai completamente contrário a isto, que é Tito 2, Tito 2, Tito 2. Eu vou tentar não demorar muito mais. Tito 2:11 até ao versículo 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Parem agora no versículo 14. O qual o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E o que é que nós damos ao Senhor? Deixa lá isso. Eu quero ser como os outros. Muitas vezes, demasiadas vezes, com as minhas palavras, ou principalmente com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, eu digo a Deus, olha, eu sei que fizeste tudo isso, mas olha, eu estou nem aí para isso. Eu quero ser como os outros. Eu quero fazer como os outros fazem. Eu quero pôr o cristianismo na gaveta. Agora, por um bocadinho. Nesta área, eu quero pôr o cristianismo na gaveta. Isto, o facto do Senhor ter se dado a si mesmo na cruz, pelos meus pecados, para me remir. E não foi só para me salvar, para que eu não fosse para o inferno, mas sim para eu ser um povo diferente. E Deus tinha feito isto pela nação de Israel. Tinha escolhido um povo diferente. Tinha-lhe dado as leis, tinha-lhes dado mantimento todos os dias, enquanto eles estiveram no deserto. E chegou a um ponto em que eles disseram que já tinham fastio daquele pão tão vil. E que queriam era voltar para o Egito. Imaginem que doía ao coração do Senhor ouvir aquilo. Nós já estamos fartos de comer isto. Queremos voltar para o Egito. No Egito é que nós tínhamos vida boa. Imaginem, nós podemos ficar tão afetados espiritualmente por causa de andarmos a ver muito o que o mundo faz, os prazeres do mundo, que depois até podemos chegar ao ponto de pensar como a nação de Israel. A nação de Israel pensava que estava bem era no Egito. Imaginem. Que Deus nos livre disto. Que Deus nos livre primeiro, de uma ingratidão tão grande como esta. De Deus dar-nos tudo, Deus concede-nos tudo, e dizermos, não, eu quero fazer igual aos outros. Em primeiro lugar, é uma ingratidão para com Deus, e, e é deitarmos fora, negligenciarmos o maior privilégio que temos, que é de sermos um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É assim, era basicamente esta meditação que eu queria deixar convosco, para vocês pensarem um bocadinho. Também sei que tenho de refletir também muitas vezes sobre isto, e, e que Deus nos livre de tomar mais decisões, de fazermos como o mundo faz. A Bíblia até diz, há uma passagem que diz, não tenhas inveja dos outros homens maus, nem queiras ser como eles. Há um provérbio que diz algo assim. Não queiras ser como eles. Eles até podem parecer felizes, mas no fundo não têm esperança, estão sem Deus e sem esperança neste mundo. E não queiras ser como eles. Dá graças a Deus por seres, se és um filho de Deus, por seres um filho de Deus, e, e valoriza este facto. És das pessoas mais privilegiadas à face da Terra. Mais privilegiada de qualquer pessoa que eu não posso falar agora do jogador de futebol mais bem sucedido. Repara, vocês agora estavam aqui e nem se lembravam, eu também não me lembrava. Do jogador de futebol mais bem sucedido do mundo. Do milionário mais bem sucedido do mundo.
são mais bem-sucedidos, são mais felizes, mais bem-aventurados do que uma pessoa que ganha o Euro Milhões todas as semanas, 2 vezes por semana, para o resto da vida. Vocês têm mais do que isso. E, e às vezes parece que não valorizamos. Não presta. O, o- ahm, as bolotas parecem melhores do que o manjar em casa do pai. Mas felizmente o filho pródigo caiu em si mesmo e percebeu que ele precisava de voltar para a casa do pai. Estava ali a passar necessidades e podia estar em casa do pai. Que Deus nos livre de enverdarmos por um caminho em que cheguemos, tenhamos de chegar à conclusão: olha, eu andei aqui tantos anos a comer bolotas, comida de porco, enquanto tenho um manjar na casa do meu pai. O Senhor nos livre de cair neste erro, de querer ser como as outras nações. Deus nos livre de cair no erro deste filho pródigo que desbaratou, eh, negligenciou o privilégio que tinha de estar em casa do pai e foi à procura da sua própria felicidade, segundo as suas próprias regras, e colheu os amargos frutos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado.